Boa tarde a todos. Quero um boa tarde mais forte, gente. Vamos acordar. Boa tarde. Agora melhorou. Sejam todos muito bem-vindos. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Ah, que bom. Seja bem-vindo. Sintam-se acolhidos e abraçados por todos nós. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, fechar os nossos olhos, serenar os nossos pensamentos e o nosso coração. E vamos pedir a Jesus permissão para mais uma vez efetuarmos o trabalho nesta casa, que possamos receber todas as informações que o Hélio veio nos trazer, que possamos guardar conosco e praticar. Que Jesus e a espiritualidade se façam presente nesta casa, nos protegendo, nos intuindo e ajudando no nosso trabalho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Por favor, Eli, agora sim. Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, minhas irmãs. Como é que está chegando o som para os companheiros aí? Está chegando confortável? Está bom de ouvir? Uma alegria a gente poder estar aqui reunidos numa tarde de sábado para refletir sobre conceitos. O que de fato é felicidade? O que de fato é infelicidade? A gente vai trazer como base para discorrer esse tema orientações trazidas por Allan Kardec, a espiritualidade, no Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos dividido em quatro partes. A quarta parte, Allan Kardec vai trabalhar com a questão das esperanças e consolações, e ele começa o primeiro capítulo dessa parte, que traz como título Das Penas e Gozos Terrestres. Ele inicia com o tema Felicidade e Infelicidade Relativas. Vai trabalhar em 14 questões, mais uma questão de alínea, então serão 15, onde Allan Kardec vai nos conduzir o pensamento para entendermos de fato o que é felicidade. Então, que a equipe espiritual aqui do Bezerra de Menezes, invisíveis, que conhece os nossos corações, os nossos sentimentos, que eles possam nos conduzir o pensamento para que no final desses momentos de reflexões a gente saia daqui levando pelo menos o desafio de repensar os nossos conceitos sobre felicidade. Bom, então, na impossibilidade de trabalharmos as 15 questões, a gente separou três, que também serão trabalhadas de maneira muito simbólica, muito rapidamente. Então, eu quero começar com a primeira questão, a 920 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec perguntou assim: veja, meus irmãos, se ficarmos atentos, embora não conheçamos profundamente e nem decor todas as respostas, parece que de alguma maneira elas nos são intuitivas. Porque Allan Kardec perguntou assim: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Imaginemos isso. Que resposta nós daríamos? Se olharmos nossa volta, encontramos alguns vivendo felicidade completa, plena? Então, a resposta é claro que vai nessa mesma linha, porque dizem a Kardec os benfeitores espirituais, não. Por isso é que para o homem, ele foi dada como prova ou expiação essa vida. Dele, porém, depende pela suavizar, porém, depende dele a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, o mundo espiritual nos faz rever o conceito de que estamos encarnados num planeta de provas e expiações. O tempo não permite, mas o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo enumera a classificação dos planetas. Estamos vivenciando hoje um mundo de provas e expiações, transitando de uma maneira intensamente rápida para ser um mundo regenerador, mas o mundo de provas e expiações, ele acolhe, ele recebe espíritos necessitados de passar por provas e expiações. Então, se perguntássemos aqui aos companheiros presentes se algum de nós não teria problemas, a resposta seria, claro que não. Todos nós que vivenciamos esse momento experimentamos provas e expiações. Então, é uma realidade.
Viver num planeta onde as dificuldades nos impedem, então, de ter uma felicidade plena. Mas fica nas entrelinhas da resposta que é possível uma felicidade relativa. Feita essa questão, e avançando, Allan Kardec estende para a principal das três questões que eu quero trabalhar, a 921, quando ele vai indagar assim, ele faz um comentário, uma pergunta. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Essa é uma informação que Allan Kardec recebeu na questão 185 do Livro dos Espíritos. Então, observe, meus irmãos, vamos atrelar de maneira racional a ideia de que, na medida que nós evoluímos, o ambiente ao nosso derredor evolui também. Num ambiente onde há homens propensos à paz, ao acordo, ao amor, aquele ambiente se torna melhor do que aquele outro paralelo onde a vingança, o ódio permanecem. Então, observe que a transformação da terra dependerá da transformação dos homens. Então, de alguma maneira, fica implícito que nós podemos contribuir com a transformação do planeta, transformando-nos a nós mesmos. Há uma passagem do livro Fonte Viva, a lição 17 da série Fonte Viva, assinado por Emmanuel, onde ele vai dizer que se nós quisermos o mundo redimido, é preciso que a gente procure redimirmos a nós mesmos. Feita essa posição, Allan Kardec faz a pergunta que vai ser talvez a principal dessa palestra. Ele pergunta assim: concebe-se, então, ele diz assim, mas enquanto isso não acontece, enquanto os homens se tornam bons, você pode verificar, poderá conseguir uma felicidade relativa? Então, ele introduz o conceito de relatividade. E a resposta é assim, meus irmãos: o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Algumas vezes nós aprendemos, esse é um fato que você pode admitir ou não, mas ao longo das vidas nós aprendemos a transferir responsabilidades e culpar os outros. Isso é um grave erro, porque algumas vezes achar culpados até nos traz um certo alívio, mas não resolve a causa do problema. O convite do Espiritismo é que a gente assuma a nossa parcela de contribuição no enredo que vivemos, podendo ter sido influenciado por outros ou não, mas admitir que felicidade ou infelicidade é uma escolha pessoal. Enquanto estivermos entregando nas mãos dos outros a felicidade, podemos até dizer: quando ele mudar, eu mudarei. Se ele não mudar, eu não vou mudar. Então, a ideia é assumir a minha parcela de contribuição e entender a possibilidade dessa felicidade relativa e entender também, meus irmãos, que na maioria das vezes somos nós mesmos os artífices de nossa própria infelicidade. A gente, no meio espírita, consegue sedimentar com bastante profundidade a questão da lei de causa e efeito. Então, nós somos resultados. Nossas vidas, o que vivenciamos hoje, é fruto de escolhas do passado. Talvez fosse interessante a gente, no exercício de profunda honestidade, olhar para a nossa situação atual e fazer duas conclusões racionais. Nós somos frutos das escolhas e nós também participamos, diretamente ou indiretamente, dessas escolhas. Então, o fato é que nós podemos mudar as escolhas e promover novos resultados. É uma fala muito conhecida de um poeta uruguaio chamado Eduardo Galeano. Ele dizia que nós somos aquilo que fazemos, mas nós somos principalmente aquilo que fazemos para mudar o que somos. Ouvimos aqui, viemos aqui mais uma vez para ouvir nessa tarde de sábado que a felicidade é uma escolha. É claro, a felicidade relativa. Só que o mundo espiritual prossegue dizendo a Kardec que, praticando a lei de Deus, o homem se forrará de muitos males e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto a comporte a sua existência grosseira. Então, Allan Kardec já entende, já ouve do mundo espiritual, e aqui, meus irmãos, é uma reafirmativa, porque ele já havia dito, na questão 614, que a felicidade consiste em nós compreendermos a lei de Deus e aplicarmos a nossa vida.
Então, esse conceito espírita, ele joga por terra aquelas ideias materialistas, onde nós aprendemos a linkar felicidade com ter. O ter, ele traz sim uma felicidade muito pequena e muito parcial, uma felicidade que é passageira. Você adquire um patrimônio qualquer, você compra um imóvel ou um veículo, naqueles primeiros momentos há uma alegria profunda que vai passando com os dias. Então, Allan Kardec entende, pelo mundo espiritual, que felicidade vai muito além de saúde, de beleza, de possuir. Mas o que seria felicidade? Allan Kardec está aqui recordando, por certo, a fala dos benfeitores espirituais na questão 614, a questão que abre as leis morais. Quando Allan Kardec perguntou o que é a lei de Deus, a resposta que foi dada: a lei de Deus é a lei natural, é a única verdadeiramente capaz de fazer o homem feliz. Porque ela lhe diz o que ele deve fazer e diz também o que ele precisa deixar de fazer. E arrematam assim: e o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Felicidade, então, seria a gente conhecer a lei de Deus, e isso vai exigir da gente esforço, meus irmãos, para compreender. Por exemplo, eu tenho que frequentar assiduamente uma casa espírita, participar não só das palestras doutrinárias, mas também dos estudos. Eu preciso manter-me em dia com leituras edificantes, específicas. Eu posso também mergulhar numa pesquisa de assuntos que me interessam mais para entender. Mas o segundo passo, depois de entender, e aí o Espírito de Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, foi enfático em dizer: espíritas, amai-vos. Eis o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Eis o segundo. A ideia, então, de uma instrução como sendo uma obrigação para o espírita. Mas qual é o segundo passo? Tentar, mesmo que a duras penas e mesmo que com limitações, transformar o ensinamento em realidade vivencial. Para o tema da tarde, será que ainda não há um conflito interior, onde eu ainda acredito, sim, porque eu aprendi em várias encarnações que felicidade é ter. Mas será que não seria hora de começar a me colocar em xeque e perceber o quanto é importante desenvolver o ser, desenvolver virtudes morais, aprender as leis de Deus e me transformar num ser melhor? E na medida que eu me transformo num ser melhor, repetindo a questão 185, o nosso ambiente em derredor também se transforma. É claro que não é de imediato e nem que é em toda intensidade, de maneira gradual, mas mais uma vez retorna para a gente o direito de escolher ser felizes ou não. Nesse mesmo contexto de ideias, nós nos lembramos que, na continuidade do texto, Allan Kardec ouviu do mundo espiritual que é preciso praticar a lei de Deus. Nós nos lembramos, fazendo a pesquisa para esse trabalho, de uma fala de Tiago. Tiago, apóstolo de Jesus, um dos 12. Haviam três Tiagos: Tiago maior, Tiago menor, Tiago irmão de Jesus. No apostolado, esse tudo indica ser Tiago menor. Ele ficou em Jerusalém, ele foi obrigado a fazer alianças com os fariseus, das quais ele não se agradou, e mesmo assim, apesar de ter cedido, foi lançado do templo, do pináculo do templo de Salomão, foi assassinado. Mas esse homem escreveu uma carta para a igreja de Jerusalém. No capítulo 1, versículo 22, talvez seja esse o ponto mais importante de toda a carta de Tiago, quando ele diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não sejais apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, parece que aquele momento da nossa história em que nós apenas ouvimos a informação, nos identificamos com ela, ela nos agrada de algum modo, é importante. Mas se eu não migro para a atitude, na família, no trabalho, no trânsito, nos meus negócios, no dia a dia, fica parecendo um auto-engano. Quando eu sei o que eu tenho que fazer, mas muitas vezes um trabalho de autossabotagem eu não faço. Eu prefiro não fazer. Então, algumas vezes, a ideia de entender, Tiago, a intensidade também do tornai-vos. Então, veja que é um processo.
Um processo onde hoje eu posso escolher um nível de seriedade maior do que ontem. Hoje eu posso escolher fazer novas escolhas independente do ontem, na intenção de promover novos resultados. Allan Kardec fala muito bem disso quando ele fala sobre o verdadeiro homem de bem, no capítulo 17, onde ele intitula Sede Perfeitos, e lá ele vai dizer que o verdadeiro homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Então veja que ele não estuda para se autodenegrir, para sentir-se inferior. Não, ele estuda entendendo a sua imperfeição, ele precisa saber a complexidade e detalhes dessa imperfeição na intenção de trabalhar com mais eficácia para vencer as suas más inclinações. Só que Allan Kardec completa o texto dizendo assim: todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que algo traz em si de melhor do que na véspera. Observe, então, que dentro da lei de progresso, não importa, meus irmãos, o quanto seremos melhor amanhã, mas é preciso saber que precisamos ser melhores amanhã. Em que percentual? Do possível, aquele que está ao meu alcance. Até porque, quando a gente encarna no mundo físico, espíritos imortais em busca de progresso, a gente vem com um percentual possível de progresso. Não dá para ir além. Na verdade, a grande maioria de nós desperdiça essas oportunidades. Há um comentário no livro Missionários da Luz, que esse ano faz 80 anos do seu lançamento, onde há, no capítulo 12, um diálogo entre o espírito chamado Manassés e Silvério. Manassés é o espírito que vai reencarnar e ele procura Silvério, que é um benfeitor, e ele está preocupado, porque ele vem de inúmeras encarnações onde ele havia fracassado. Mas agora, Silvério dando um impulso para Manassés, diz: você está muito bem treinado, você participou de reuniões, de estudos, você vai voltar e vai ser bem-sucedido. Volta de lá e diz: um completista. André Luiz, que estava ali ao redor, escuta essa terminologia e depois que Manassés é despedido, ele pergunta a Silvério o que seria um completista. E Manassés disse: completista, Silvério diz que é aquele que cumpre 100% das metas planejadas para a reencarnação. E declara que a grande maioria desperdiça 50, 60, 70% e até mais. É bem provável que nós estejamos nesse grupo de desperdiçadores. Mas não importa. O que importa é que daqui para frente podemos olhar de uma outra maneira, com mais seriedade, voltados para entender o conceito que felicidade não está atrelada às questões materiais. Nós conhecemos inúmeros famosos que são muito bonitos, que têm muito poder financeiro e que tiram a própria vida, provando para a gente que felicidade, então, não está ligada a essas questões. Assim como também conhecemos pessoas muito pobres, que são extremamente felizes. A casa que eu participo chama-se UEC, União Espírita Cristã, aqui em Vila Velha, e houve um tempo que a minha agenda permitia eu frequentar, eu participar de alguns trabalhos além da palestra pública, que acabou sendo o meu foco principal. Então, nós íamos visitar uma colônia, Hospital Pedro Fontes, que era uma ex-colônia de rancenianos, e eu me recordo de um personagem, de uma pessoa que morava lá, chamava Pedrinho, e ele, a lepra, já curado da lepra, havia comido todos os seus dedos e parte do nariz. Eu me recordo de uma situação onde eu cheguei lá ainda aborrecido por outras questões paralelas, e quando ele me viu, abriu um sorriso e disse assim: Hélio, eu ia te ligar, mas eu não tenho dedos para teclar. E aquilo me colocou no chão. Eu pensei: meu Deus, eu estou reclamando de quê? Meus irmãos, pessoas limitadas, com dificuldades financeiras, que são felizes. Colocando, então, de uma vez por terra o conceito de que felicidade, segundo o Espiritismo, é uma adesão voluntária à prática das leis de Deus. E qual é a grande lei de Deus? Allan Kardec, na questão 648, é Allan Kardec, um espírito muito evoluído, que ele propõe ao mundo espiritual uma nomenclatura das leis morais. Ele cria as leis morais. E o mundo espiritual avalia as 10 leis
aprova e ainda faz uma ressalva. A mais importante é a 10ª lei, a lei de justiça, de amor e de caridade. Meus irmãos, se a gente quisesse pegar como base a Bíblia, a gente lembraria de João Evangelista, discípulo de Jesus direto, chamado de discípulo, o apóstolo do amor, onde ele declara na primeira carta que escreveu para a igreja da Ásia Menor, no capítulo 4, que Deus é amor. E diz: Deus é amor. Aquele que ama, conhece a Deus. Aquele que não ama, não o conhece. Vai muito além de rótulos, de dogmas e conceitos. Aqueles que amam a Deus são aqueles que se aproximam de Deus através do amor, porque Deus é amor. E aí vem Jesus, encarna entre nós para deixar um evangelho que nos ajudaria a conquistar a capacidade de amar, que é resumido em João 15:12. O meu mandamento é este: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele se coloca como referência de amor. E passado alguns séculos, meus irmãos, nós o esquecemos. No entanto, o Espiritismo, que é chamado de Evangelho Redivivo, vem de novo nos lembrar, em sua questão central, 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é Jesus. A menor do livro. Será que nós temos tentado, mesmo que a duras penas, de maneira parcial, nos inspirar em Jesus? Como é que ele amava? Na medida que nós tentarmos amar da forma que ele amava, e o amor que ele exercitava era o chamado amor incondicional. Estamos distantes de conquistá-lo. Mas será que não poderíamos amar com amor fraternal? Sim, esse é possível. Quando eu olhar para as pessoas, para o diferente, para o estranho, ou para qualquer um que seja, identificar nesse o meu irmão. Mas voltando para o texto, nos diz o texto de Allan Kardec, que praticando a lei de Deus, o homem se forrará de tantas dificuldades. Nós podemos asseverar isso, meus irmãos, num experimento prático. Só uma lembrança. Quantas vezes nós passamos por situações constrangedoras? Por exemplo, relembre-se comigo, em determinado momento alguém nos ofendeu. A ofensa foi verdadeira. Nós reagimos e ofendemos igual. Num outro momento, alguém nos ofendeu, mas nós conseguimos lembrar de Jesus dizendo que é preciso devolver o mal com o bem. E nós nos calamos, controlamos. Meus irmãos, inevitavelmente, em todas essas vezes, o resultado foi melhor do que dessas onde nós não praticamos a lei de Deus. A vida nos ensinando que, na medida que nós praticamos a lei do amor, nós conseguimos a felicidade. Então, veja, meus irmãos, mais uma vez, é uma escolha. Mas seguindo, então, o raciocínio de Allan Kardec, deixa eu trabalhar a questão da relatividade. O que é ser relativo? Eu fui até o dicionário para buscar o conceito e vejam que Allan Kardec, então, introduziu a ideia de uma felicidade relativa. Relativa tem dois sentidos. Você veja que interessante. O primeiro deles, que não é tomado no sentido absoluto. Então, quando ele fala de felicidade relativa, é essa que eu consigo vivenciar dentro do meu padrão de vibração evolutiva. Mas há um outro sentido para relativo, que é o termo usado para caracterizar algo como sendo relacionado a outro, que demonstra haver relação ou referência entre ambos. Então vejam que felicidade tem uma relação com esforço. Meus irmãos, não vamos ser felizes sem o esforço. Não iremos conquistar, não iremos galgar a felicidade verdadeira num crescente para um dia ela ser plena, se não fizermos esforços, se não trabalharmos em prol dessa conquista. Felicidade, então, não vai ser encontrada para vender na Shopee. Nós vamos comprar os esforços e as lutas pessoais para encarar nós mesmos e tentar vencer o velho homem, fazendo o transporte, a transferência das escolhas do velho homem para as escolhas do novo homem. Meus irmãos, mesmo que a contragosto, mas os resultados, eles surgirão. Quando Allan Kardec fala, conceitua o espírita verdadeiro, capítulo 17 também, só que agora o item 4, ele vai dizer que se reconheceria
o espírita verdadeiro pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. A ideia, então, de que a gente precisa estar focado na nossa realidade de espíritos ainda imperfeitos que podem ser parcialmente felizes, mas essa felicidade parcial relativa depende da gente, depende da minha escolha. E quantas vezes, meus irmãos, o homem velho teimoso fala mais alto? Quantas vezes eu bato na mesa e digo: a esse eu não perdoo de jeito nenhum, quando eu não entendo que o não perdoar cria resíduos deletérios em mim mesmo, que podem gerar doenças físicas, chamadas psicossomáticas, que vêm de um emocional onde eu alimento o ódio, o rancor, o ressentimento, a vingança. Mas imagina que o Cristo nos convidou ao perdão, e na medida que eu exercer o perdão, eu também vou desenvolver saúde, eu vou enxergar os meios de poder ver a minha realidade e atuar no nível de possibilidades real para construir uma felicidade relativa. Interessante que a gente podia avançar para a questão 923, onde Allan Kardec vai fazer uma colocação seguida de uma pergunta extremamente sábia. Allan Kardec diz assim: nós somos seres diferentes, com gostos diferentes. Tem gente aqui que adora jiló frito e outros nem querem nem ver um jiló. E Allan Kardec perguntou: então, haveria uma medida comum de felicidade para todos nós? Se somos seres diferentes, Allan Kardec ouve do mundo espiritual uma fórmula da felicidade, onde ele diz que para a vida material, felicidade é posse do necessário. Meus irmãos, será que nós temos posse do necessário? Será que eu não estaria querendo mais do que eu preciso? Será que não seria a ansiedade vinda do conhecimento de que o ter traz felicidade para garantir o meu amanhã? Que amanhã? Não sabemos o que será de nós amanhã. Não sabemos nem se estaremos aqui. Então, essa ideia de se contentar com aquilo que temos. Nosso irmão fez a leitura preparatória num texto que Emmanuel traz uma mensagem de Paulo de Tarso, onde ele diz que ele aprendera a se contentar com aquilo que tinha, tanto na fartura como nas necessidades. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos reclamado e literalmente barriga cheia? Quantas vezes esquecemos que felicidade, que o ter coisas materiais está linkado a suprir necessidades. Então, para a vida material, felicidade é a posse do necessário. Para a vida moral, Allan Kardec ouve do mundo espiritual: consciência tranquila e fé no futuro. Meus irmãos, o que é ter consciência tranquila? É quando eu desperto pela manhã e passo um dia impecável. Eu não tive nenhum momento de raiva, eu não falei alto com ninguém, eu não fiz nenhum tipo de crítica, eu não fiz nenhum tipo de censura. E eu vou deitar com a consciência tranquila. É isso? Não. Não. Consciência tranquila é quando eu me esforcei para fazer o meu melhor. Eu acordei, eu fiz uma leitura, eu fiz uma oração, eu pedi a Deus que me ajudasse, parti para o dia, e o dia me surpreendeu. E o homem velho e vigilante falou mais alto: está tudo certo, iremos nos conter aos poucos. Mas na medida que a gente consegue se esforçar honestamente para fazer o nosso melhor, isso é um ingrediente de consciência tranquila. O que acontece é que ao longo das vidas, a gente aprendeu também a nos culparmos. Cuidado com a culpa, meus irmãos. A culpa é um veneno. A culpa, muitas vezes inconsciente, exige da gente punições. Quando eu me sinto culpado, eu vou me sabotar quando o meu relacionamento está bom. Eu vou me sabotar quando o trabalho está indo bem, porque eu não acredito que mereço ser feliz. Na verdade, eu serei o meu pior adversário quando algumas vezes eu não entendo que a minha imperfeição não me faz um ser inferior. Pelo contrário, me diz aonde é que eu preciso mudar. Todos nós ainda, ou pelo menos a maioria, no estágio evolutivo que estamos, iremos errar muitas vezes. Dizem os filósofos que o erro não existe. Eles dizem que o erro é uma etapa do acerto. Na verdade, errar pode ser visto de duas maneiras. Eu posso olhar para o erro
com esse olhar de censura, que é uma tolice, mas eu posso olhar para os erros do passado com o olhar da sabedoria e aprender com os erros. Há um ditado português que diz que o sábio, ele aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com seus próprios erros, mas o tolo, esse nunca aprende. Podemos enxergar as verdades na história dos outros. E quando isso nos acontece, a gente tem consciência tranquila, porque fizemos aquilo que podemos, está tudo resolvido. Mas o trabalho será de continuidade. Há uma passagem do livro Reforma Íntima Sem Martírio, da irmã Defu, pelas mãos do médio Vanderlei de Oliveira, onde ela diz que a militância espírita passa por 3 etapas. O título do capítulo é Espíritas Não Praticantes, é o título do capítulo. A primeira etapa é quando o espiritismo, quando a gente entra no espiritismo, com essa ânsia de conhecimento, de querer aprender essa doutrina que explica a lógica da vida, que explica dentro de leis morais racionais por que eu passo por dificuldades e enfrentamentos dolorosos. Explica racionalmente. Segunda fase do espiritismo, do espírita no espiritismo, é quando o espiritismo entra no espírita. Quando os conceitos começam a me levar a autoquestionamentos. Quando eu percebo que eu poderia ter agido melhor, porque é uma etapa da nossa vida de ignorância profunda, onde eu não enxergo os meus próprios erros. Mas agora, consciente, seria uma segunda etapa. E a irmã Defu conta ainda uma terceira etapa, que é aquela quando o espiritismo começa a sair da gente, num estágio de automatismo. Porque hoje, meus irmãos, eu imagino que a maioria de nós temos que vivenciar no controle, nos esforçar para tentar não agir de maneira leviana, para quando vier um pensamento de violência, eu entender que eu preciso combatê-lo. Há um ditado chinês que diz que eu não posso impedir que um pássaro pouse em minha cabeça, mas nós podemos impedir que esse pássaro faça ninhos. Então, aquele momento do autocontrole que um dia vai virar um automatismo. Então, a felicidade para a vida material, questão 922, seria a posse do necessário. Para a felicidade espiritual, a fé no futuro e a consciência tranquila. O Espiritismo é uma doutrina que ele vem mostrar para a gente que nós podemos ter fé no futuro. Há uma garantia, meus irmãos, a garantia de que um dia atingiremos a perfeição moral e seremos plenamente felizes. Questão 115 do Livro dos Espíritos, atrelada à questão 132. A questão 115, Allan Kardec perguntou ao mundo espiritual: dos espíritos, uns serão sido criados bons e outros maus? Ora, será que Deus criou demônios e anjos? Era o que Kardec perguntava. E foi dito que não, que Deus criou-nos todos iguais, sem nenhum tipo de preferência, nem sem um tipo de privilégio, e nos permitiu uma caminhada de ascensão moral, que vai culminar inevitavelmente com a perfeição. E nesse dia seremos perfeitos. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, não seriam as minhas ações hoje, no nível de consciência que estamos, que poderia asseverar atitudes que acelerassem essa evolução moral? Dentre elas, a mudança do conceito. Sim, porque talvez eu entenda racionalmente que felicidade não é dinheiro, mas ainda nós o queremos. Talvez eu entenda que felicidade necessite de um trabalho pessoal, mas quantas vezes não faço? Mas, enfim, voltando para Allan Kardec, o Espiritismo trabalha essa fé no futuro. Na questão 132, Allan Kardec perguntou ao mundo espiritual qual o objetivo da encarnação. Nós já vimos, já citamos aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 14, tem 9, uma comunicação de Santo Agostinho, onde o benfeitor espiritual vai nos dizer que o espírito que encarna no planeta, ele vem em busca de progresso. Nós viemos em busca de progresso. E nós só podemos progredir, meus irmãos, quando, de maneira racional e madura, enfrentamos as lutas, sem desistir delas, sem lamentar, sem reclamar, sem murmurar, sabendo que Deus é Pai amoroso e nos dá aquilo que precisamos, com o objetivo
muito bem delineado, o progresso moral, para que um dia eu encontre a felicidade completa. Mas enquanto isso não se dá, eu posso viver a felicidade relativa. E a relatividade está, meus irmãos, na medida que eu entendo a lei de Deus e me esforço a aplicá-la no dia a dia. É claro que aqui é um questionamento pessoal. Nós não viemos aqui numa reunião para nos divertir, para um entretenimento. Não viemos aqui para nos olhar, olhar os nossos corações. Será que eu não tenho verdadeiramente deixado de aproveitar as oportunidades? Será que é exemplo daqueles que desperdiçam 80% ou mais? Não temos feito o mesmo? Mas, embora isso seja um fato, nós podemos hoje encarar diferente. Nós podemos hoje tomar uma decisão, uma posição nova. Daí Chico Xavier ter dito, numa das frases que ele tanto repetia, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar agora e fazer um novo fim. Esse qualquer um, meus irmãos, não é pejorativo, não. Somos nós que estamos aqui reunidos. São aqueles que acompanharão depois pela postagem no YouTube. São aqueles desencarnados que foram trazidos aqui pelas equipes plantonistas de Bezerra de Menezes para serem assistidos e tratados. Todos nós podemos mudar. Nos foi dado o direito de mudar. E quem nos deu foi Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 17, quando ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você for buscar entender a palavra arrependimento, ela significa começar de novo, mudar, fazer diferente. E talvez a gente se dê o direito, como espíritos imperfeitos, de questionar. Mas eu vou mudar por quê? Porque é chegado o reino de Deus. Somos espíritos imortais, passando pela terra em mais uma experiência para conquistar virtudes e progredir moralmente. Para quê, meus irmãos? Para encontrar a verdadeira felicidade. Mas enquanto isso não acontece, é uma escalada que amanhã eu posso estar num degrau maior, quando eu pratico a lei de Deus, mesmo que a contragosto, mesmo que eu não queira. É a ideia de fazermos um bolo. Então eu digo para você, eu não quero fazer um bolo, mas eu pego um tabuleiro e vou untar esse tabuleiro com margarina. Mas eu não quero fazer um bolo. E pego a batedeira, boto trigo, leite, ovos, açúcar, bato e digo, eu não quero fazer bolo. Coloco a massa, esse creme no tabuleiro, levo no forno já pré-aquecido a 180 graus. Não quero fazer bolo, mas daqui a 40 minutos eu tenho um bolo pronto. Nós podemos fazer sem querer, combatendo a tendência egoísta e permitir que a lei moral funcione como ingrediente para a nossa própria felicidade. Tem uma história que se conta. Essa nós fizemos uma adaptação daquela que tem como título, é, deixa eu te dizer o título dela, adaptada da é, Sorte ou Azar. Aqui a gente vai trabalhar felicidade ou infelicidade. A história conta que havia na China milenar um menino, filho de camponês, um garoto de aproximadamente 9 anos, de uma família pobre. E esse garoto sonhava em ter um cavalo. O sonho era ter um cavalo para poder ajudar os pais na colheita do arroz. Via os pais levando aqueles balaios imensos, mas ele não tinha e nem tinha perspectiva de ter um cavalo. Mas um dia passou pelaquela cidade uma caravana, cavaleiros levando cargas, mercadorias, e aconteceu que uma daquelas éguas que ali estavam te havia dado à luz a um pequeno potrinho que estava atrapalhando o ritmo da caminhada. E quando o caravaneiro como é que é o nome? Cavalaneiro? Como é que é o nome? Da cavala. Meu Deus, que. Não, cavara. Da caravana. Caravaneiro. Quando o caravaneiro viu o menino, sabe-se por quê, perguntou: menino, você quer um cavalo? Você quer um cavalinho? E o garoto ficou numa felicidade imensa. E agora ele ganhou um cavalo. E aí o vizinho, havia um vizinho meio, digamos assim, entrão,
Quando soube da situação, veio dizer para o pai do menino: Menino, seu filho é um sortudo, seu filho é uma pessoa muito feliz. Ele ganhou um cavalo. E o pai, muito sábio, disse: Sorte ou azar? Só o tempo dirá. Meus irmãos, será que ganhar um cavalo não seria felicidade? Mas vamos avançar. Passados alguns dias, o cavalo foi crescendo e o garoto crescendo também. E um dia o cavalo já transportando, daqui a alguns anos, o garoto já com seus 15, 16 anos, o cavalo útil à família, amanheceu um dia e o garoto foi no curral, o rapaz no curral e o cavalo havia fugido. E o vizinho veio dizer: Seu filho é muito azarado, hein? O cavalo que ele ganhou se perdeu, fugiu. E o pai disse: Sorte ou azar? Não sei. Meus irmãos perderam um cavalo, a gente vai pensar que é infelicidade. Passados alguns dias, o cavalo voltou. E voltou trazendo outros cavalos selvagens. E agora o vizinho apareceu dizendo: Mas puxa vida, seu filho é muito sortudo. Ele perdeu o cavalo volta com opção de cavalo, agora tem uma opção de cavalos aí. E o pai, mais uma vez: Sorte ou azar, só o tempo dirá. Passados uns dias, o garoto treinava, amansava os cavalos selvagens, adestrava. Ele caiu do cavalo, quebrou a perna, quebrou a perna. E o vizinho, mais uma vez, apareceu, se metia em tudo, né? Mas que menino azarado. O cavalo fugiu, voltou com outros, ele agora vai adestrar, quebra a perna. Que azarado seu filho é. E o pai dizia: Sorte ou azar, só o tempo dirá. Passado alguns dias, aquele lugar foi acometido de uma guerra. E aí todos os jovens foram convocados a servir ao exército. Mas aquele rapaz não foi, que ele estava com a perna quebrada. E o vizinho, mais uma vez, aparece e diz: Sortudo, seu filho, hein? Meus irmãos, o que é felicidade e o que é infelicidade? Vai depender da gente. Na verdade, o conceito espírita, das questões elaboradas, vão dizer para a gente que tudo é felicidade. Há situações que parecem infelizes. Mas se eu analisá-las, ela vai esconder, na verdade, possibilidade de felicidade. Porque algumas vezes, quem de nós não pode testemunhar aqui, em loco, quantas vezes passamos por situações e problemas que a gente não queria ter passado, não queria ter passado. E depois de algum tempo, percebemos o quanto aquela situação nos fez profundos bens. A questão está, meus irmãos, em hoje, vivendo a contextualização desse momento na sua vida. Algo que pode parecer um problema, uma dificuldade, um motivo de infelicidade. Enxergar já, antecipar e perceber qual é a felicidade oculta e escondida que está nesse seu momento reencarnatório. Eu vou terminar com uma história verídica, fácil de encontrar na internet, no Google. Conta que há aproximadamente 22 anos, um cidadão que morava na Grande BH, numa cidade, eu não sei, não tenho certeza se é Betim ou Contagem. Ele era casado, tinha dois filhos pequenos, a mulher não trabalhava fora, só trabalhava em casa, e ele morava numa casa própria, uma casa simples, bem simples, de conjunto. E ele perdeu o emprego. E estava difícil ele ser recolocado no mercado. E agora ele tinha obrigações financeiras a cumprir. E aí ele se lembrou de que uma das suas avós havia lhe dado uma receita de pão de queijo. Sabe aquela receita que mistura o ingrediente com como fazer? Mamãe me dava assim, eu até tenho lá em casa algumas. Descasca uma batata, é fácil descascar uma batata. Cozinhe com pouca água, uma colher de sal. A gente vai fazendo, né? Vai fazendo e seguindo a receita. E ele fez um tabuleiro de pão de queijo. Cobriu com uma toalha de prato bem limpinha e ofereceu aos vizinhos. Bateu palma nas casas e perguntou: quer comprar um pão de queijo? E os vizinhos compraram inicialmente para ajudar. Nós compraríamos também. Só que tinha um detalhe: o pão de queijo era gostoso, muito gostoso. E o vizinho, ao mastigar, disse: Você vai fazer mais amanhã? Ele: Vou fazer sim. Traz quatro para mim. E ele fez no dia seguinte e no outro dia. Passado algumas semanas, ele já fazia dois tabuleiros, um de manhã e um de tarde. Passado alguns meses, ele já tinha feito um teleiro no fundo do quintal e comprado um forno maior. Já eram seis tabuleiros.
Alguns meses depois já havia um ajudante, depois dois, e hoje, 22 anos depois, é o dono da maior franquia de pães de queijo do Brasil. Um homem milionário que começou com uma história difícil do desemprego. É claro que nem todos nós vamos ter esse final para ser contado numa história, mas eu posso olhar para a minha situação e entender que, sendo felicidade relativa, e sendo eu o autor da minha felicidade, eu posso tomar as rédeas das escolhas e perceber, meus irmãos, que quanto mais eu escolher as minhas escolhas, inspirados, inspirado nas leis de Deus, especialmente a lei do amor, inevitavelmente, o que nós vamos conquistar será um nível cada vez maior de felicidade pessoal relativa. Até quando? Até alcançarmos um nível de modalidade aonde a felicidade fará morada em nossas casas. Quero terminar com duas frases, talvez três, se eu lembrar o terceiro autor. O primeiro autor é um filósofo grego chamado. Ele tem dois nomes, Erasmus Demetros, mas também é Desidérios Erasmus. Mas a frase diz que o auge da felicidade é o homem desejar ser aquilo que ele é. Quando nós nos olhamos e percebemos que o que sentimos por nós mesmos é uma validação, embora imperfeitos, mas da luta que travamos para mudar. A segunda frase é de um poeta brasileiro, eu acho que é Carlos Drummond de Andrade, onde ele diz que a felicidade está onde nós a pomos. Pena que nunca a pomos onde nós estamos. É preciso acreditar que felicidade é para você e é para mim. E exercer essa felicidade. E a terceira e última frase, eu confesso que esqueci para falar para os companheiros. Mas, enfim, independente disso, nós podemos sair daqui convictos de que, se vivenciarmos um pouco mais as leis de Deus, inevitavelmente estaremos dando passos seguros. Então, veja, queridos, é uma escolha. Estamos diante de uma escolha. Não sei qual foi o motivo que te trouxe aqui essa tarde, mas um dos motivos novos é você escolher ser feliz. Então, faça a escolha, sabendo que essa escolha vai exigir trabalhos, reflexões, mudanças, vai exigir de cada um de nós um posicionamento que vai culminar em nosso favor ou não. E, mais uma vez, seremos senhores da nossa própria história. Deus abençoe a todos nós. Como temos a agradecer, né? Agradecer essa doutrina que nos traz sempre, nos traz o caminho traçado. É só seguirmos, né? Para o nosso crescimento. E hoje, muito bem colocado pelo Hélio, a nossa felicidade depende de nós mesmos, né? Não precisamos nem pensar em colocar essa felicidade nas mãos dos outros. Hoje nós estamos colhendo o que nós plantamos. E nós colheremos amanhã o que plantarmos hoje. Então é a hora de fazer as nossas reflexões, mudarmos o que deve ser mudado e plantar a nossa felicidade. Muito obrigada, Hélio. Seja, volte sempre, porque é sempre uma bênção tê-lo conosco. Ah, ele lembrou a frase, vou deixar ele falar. É do Abraham Lincoln. As pessoas são, na sua maioria, tão felizes quanto decidam ser. Viu? Só depende de nós, né? Obrigada mais uma vez, Hélio. Sinta-se abraçado por todos nós. E agora eu vou pedir o Gabriel para fazer a nossa prece final. Vamos concentrar em pensamentos bons, em pensamentos favoráveis ao nosso espírito e assim agradecermos por mais uma oportunidade de ouvir uma palestra com orientação, com reflexões importantes para o nosso dia a dia e que com essa palestra do Hélio, que agradecemos
enormemente, possamos daqui para frente escolher aqui e ali a melhor escolha para a nossa felicidade e que os desafios sejam oportunidades. Que assim seja.